Ô André, aproveitando agora, a gente pode passar para a questão da cobertura do conflito. Sábado a mídia noticiou o ataque e também a confirmação da morte do Khamenei. O que eu queria perguntar para você é o que você viu de parte da mídia. A mídia está cobrindo o conflito de forma honesta? A mídia internacional está se posicionando a favor enfim, dos ataques? Está se posicionando mais a respeito do Irã, de que é um ataque reiterado dos Estados Unidos contra um país que não tem nenhum motivo para estar invadindo. Muitos falam sobre fazer uma comparação entre o que aconteceu com o Iraque e depois o que está acontecendo agora, de que fala que tem armas de destruição em massa, fala que tem armas de destruição nuclear como motivo para derrubada de regimes que não são pró-Estados Unidos na região. Como que você vê a atuação da mídia nisso? Olha, eu vou falar da mídia brasileira, que eu não acompanho a mídia de outros países. Acredito que talvez esteja um pouco mais alinhado. A mídia internacional deve estar mais ou menos alinhada ao que está acontecendo no Brasil, por ser no mundo livre, né? Vamos lá. Diferentemente do Iraque, o Irã não tem armas de destruição em massa. Ele estava querendo construir armas de destruição em massa e os Estados Unidos não disseram que eles estão indo lá porque eles têm armas, eles estão indo lá para eles não terem essas armas. E eu não acho que passa na cabeça de, por exemplo, o próprio ministro da Defesa americano, que é veterano da guerra do Iraque e do Afeganistão, eu não acho que eles têm interesse de fazer uma invasão por terra ao Irã. Isso é um. Apesar de que eu vi notícias de que já teve operações de comando por terra, mas é diferente operações de comando por terra com 20 soldados para fazer alguma coisa específica e sair do que uma invasão propriamente de ter por terra, no sentido de ocupação militar, né? Isso eu acho que não vai ter. É, então, é diferente do Iraque, nesse caso. Uhum. Segundo ponto, é, eu acho que a gente tem que dividir em alguns aspectos aqui essa questão. O Irã, a guerra contra o Irã, ela é vista pelo Ocidente como algo muito mais compreensível do que, por exemplo, a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. Porque o Irã é um país gigante, extremamente agressivo em relação ao Ocidente, culturalmente muito longe do Ocidente, controlada por fundamentalistas radicais. E a gente viu o que aconteceu em janeiro com 30, 40 mil pessoas que protestaram no Irã. Então o mundo vê isso e não tem nenhuma simpatia pelo regime. Diferentemente, por exemplo, entre Israel e o Hamas, que mesmo que as pessoas não tenham uma simpatia pelo Hamas, o Hamas representa o modus operandi do Hamas, o Hamas representa, na cabeça de muitos, uma representação da causa palestina. E tem muita gente que apoia a causa palestina no Ocidente. Tanto que é muito, é, é muito comum vermos que a diáspora palestina fora daqui, ela apoia a causa palestina. A diáspora iraniana fora do Irã, em sua grande maioria, não apoia o regime. Então é muito mais justificável, mais palpável e mais digerível para o mundo uma guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã do que o eventual combater dentro de Gaza contra o Hamas ou combater o Hezbollah dentro do Líbano. Isso é um ponto. O segundo ponto é, é a questão de como isso é colocado pelo presidente americano. Então, o presidente americano, o Trump é uma pessoa extremamente polêmica, imprevisível, e fala coisas, eventualmente, completamente fora do senso comum da política internacional, dos modos, dos bons modos, da forma como as pessoas estão acostumadas a lidar com política. E, obviamente, a gente entende que existem presidentes no mundo inteiro que são mais ousados, mas a gente não está acostumado que isso seja feito pelos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. Então, isso deixa as pessoas um pouco incomodadas. Então, jornalistas, a imprensa, como um papel de imprensa, o papel da imprensa, na minha opinião, eu estou citando uma jornalista israelense há anos atrás, o papel da imprensa é criticar o governo, é servir como peso e contrapeso das ações do governo da onde a pessoa está trabalhando como jornalista daquele país. É, eu lembro essa jornalista uma vez.
criticando o ministro da Defesa, aqui falando alguma coisa relacionada ao Covid, ele criticou ela por não estar elogiando as ações do governo e ela falou: olha, desculpa, mas vocês sabem fazer propaganda de vocês mesmos, vocês têm a máquina pública, o papel da imprensa é criticar o que vocês fazem e a gente vai continuar fazendo isso. Então, o papel da imprensa é esse, é trazer essa reflexão. E eu tenho acompanhado alguns noticiários brasileiros onde a crítica é o timing do ataque, a forma como o ataque foi feita, essa suposta violação de direito internacional de Israel e dos Estados Unidos em relação ao Irã no ataque preventivo. Se bem que tudo isso ele é muito subjetivo e interpretativo, porque Uhum. dentro da lei internacional também existe a possibilidade de ataque preventivo, também existe na Carta da ONU você não fazer nada do que o Irã está fazendo, que isso já demonstra um casus belli. O Irã tem um casus belli com Israel, o Irã financia grupos que estão atacando Israel, e Israel poderia se dar o luxo de se colocar numa posição onde eu estou em guerra com o Irã, porque o Irã já começou uma guerra comigo há muitos anos, então eu não estou começando uma guerra, eu estou dentro de uma guerra já iniciada pelo governo do Irã há muitos anos. Então, veja, o Irã não tem o direito de ter uma força militar, paramilitar, completamente que funciona aos moldes de um grupo terrorista que é as guardas revolucionárias, que tem um braço internacional, que já cometeu atentados contra judeus no mundo, e se isentar da responsabilidade de sofrer as consequências disso quando algum país vai lá e invade o seu território para destruir essa ameaça. E aí ser acusado de estar violando a lei internacional. Essa é a minha crítica à cobertura da imprensa brasileira nesse sentido, que é colocado essa última parte aonde Israel e Estados Unidos violaram o direito internacional ao atacar o Irã. Mas não há uma reflexão, e muitas vezes, no que veio antes disso. E o que vem antes disso é muito importante para entender essa suposta violação da soberania iraniana. Isso é um ponto. O segundo ponto é a questão das negociações, porque agora, né, as negociações atacaram o Irã. Eu vejo políticos brasileiros, né, principalmente da esquerda, falarem isso, né, nas suas redes sociais. Inclusive, alguns políticos brasileiros escrevem mais sobre isso do que os problemas que o Brasil tem. Mas isso é uma outra questão. E eles escrevem assim: no meio das negociações, você não ataca o seu interlocutor. Que negociações? Estão negociando com o Irã há 10, 12, 15 anos? Que negociações? O que o Irã ofereceu nas negociações? Quanto tempo vai durar essas negociações? Qual é o deadline das negociações? O que aconteceu no ano passado nas negociações? O que aconteceu depois do cessar-fogo que o Irã aceitou, que ele não iria fazer A, B, C, D e E e fez? Até que ponto, eu volto ao ponto que eu falei no começo do programa, até que ponto as negociações precisam continuar para aqueles que estão falando que você não ataca o seu interlocutor no meio das negociações, se convença que as negociações acabaram? É uma declaração apenas? O que você, quais são o que está à sua disposição em relação a isso? Cadê cadê a ressalva do momento surpresa que você poderia fazer? E se o Irã está enganando os outros nessas negociações? Então, o Irã tem direito de enganar e os outros que estão negociando não têm o direito também de fazer uma operação secreta Sim. que também vai enganar o outro lado? Até que ponto vai essa, essa necessidade de exigir do mundo livre ser 100% honesto 100% das vezes e de negociar em boa fé, enquanto que você claramente vê que o outro lado não está engajando da mesma forma. E aonde está escrito que você precisa se comportar de um jeito 100% honesto 100% das vezes e negociar em boa fé, e você tem certeza que você não vai fazer nenhuma ação violenta se você vê claramente que o outro lado não está fazendo isso e que, na verdade, as negociações estão ajudando ele a ganhar tempo, esconder material, esconder armas, se preparar para um eventual ataque. Ou seja, essa é a minha crítica. A crítica ela pode existir em relação a Israel e Estados Unidos, violação de direito internacional, invasão de outro país, ataque no meio das negociações, etc, etc. Mas também tem que vir os argumentos contrários que justificariam essas ações. E, de novo,
nós somos do mundo livre, nós somos brasileiros, nós vivemos numa democracia, até onde eu sei. E, portanto, eu gostaria de poder acreditar que a imprensa brasileira, e eu tenho certeza que a maioria acredita, que a gente precisa acreditar nos países livres mais do que a gente acredita em ditaduras. E se existem pessoas das democracias dizendo o Irã está mentindo, é perigoso, temos que fazer alguma coisa para impedir que eles continuem fazendo o que eles estão fazendo, porque, desculpem, vai dar merda, né? Vai dar merda. E depois que der, não tem o que fazer. Não tem como chorar pelo leite derramado. Vão ser condolências e não condenações. E aí, como o Golda Meir falava, há 50, 60 anos atrás, eu prefiro receber condenações do que condolências. Porque condolências, você já perdeu a vida. E teu ente querido, teu amigo, tua família ou você mesmo está enterrado embaixo da terra. E condenações você recebe, condenações você continua vivo. O que é mais importante, né? Então, tudo isso precisa ser trazido nessa cobertura. E é justamente esse meu ponto. Eu vejo muitos analistas fazendo essa avaliação, eu entendo a avaliação, eu concordo com a avaliação, eu entendo também que é muito fácil criticar o presidente americano por todas as coisas que ele faz e fala, e as contradições, e a volatilidade, e a falta de estabilidade, e a imprevisibilidade, mas eu estou agora falando agora de uma visão que na minha opinião, é a visão que eu tenho. Eu sou também israelense, eu estou aqui em Tel Aviv e esse país tem só 20 mil quilômetros quadrados. Da janela aqui dá para ver a praia e a fronteira com a Cisjordânia, que tem 30 quilômetros de largura. Aqui é muito pequeno para a gente poder confiar em apenas negociações de má fé de um país que tem 90 vezes o tamanho desse daqui, 10 vezes mais população, e diz que quer destruir esse país e faz todo o possível para construir uma rede de tentáculos de grupos armados para levar a cabo esse desejo. Eu não acho que nenhum israelense, seja da oposição, da coalizão, seja de direita ou de esquerda, conservador ou progressista, religioso ou secular, vai discordar disso. Não tem como ficar esperando para sempre a boa vontade do regime que já provou por 47 anos que boa vontade é a última coisa que eles vão ter.